Paulo ora para que a igreja tenha inteligência para conhecer, porque quem não quer conhecer não é inteligente. Inteligente não é quem conhece, inteligente é aquele que sempre quer conhecer. O crente tem que entender que ele é o aluno que nunca se forma. Então ele diz: eu oro para que vocês sejam enriquecidos de inteligência para conhecer Cristo. Então diga comigo: me dá inteligência, Senhor, para que eu sempre conheça o meu Cristo. E ele diz assim: para terem o conhecimento do mistério. Diga mistério. Por que Paulo chama Cristo de mistério? Está preparado para dar glória? Tá não. Por que vou falar de novo. Por que Paulo chama Cristo de mistério? Está preparado para dar glória? Diga amém. Sabe por que ele chama Cristo de mistério? Porque Cristo, quanto mais dele se aprende, mais você percebe que ele é profundo, ele é mistério. Aleluia! A Bíblia diz: aquele que vencer será revelado um nome que só Jesus sabe. E Apocalipse 19 diz que quando Jesus vier em glória, há um nome nele que ninguém sabe. É igual os discípulos, irmãos, andavam com Jesus, comiam na mesma mesa que Jesus, viajavam com Jesus, e quando Jesus acalmou a tempestade, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Por isso que Isaías 9,6, quando vai falar da encarnação e do poder de Cristo, diz assim, ó: o nome dele será, começa com M. Então bora lá, ficou feio. Isaías 9,6, quando fala da encarnação e do governo de Cristo, ele é primeiro chamado de, sabe o que é maravilhoso? Inexplicável. Por isso que Colossenses 1, João 3, a Bíblia diz que Cristo é o unigênito de Deus. Por que ele é unigênito de Deus? Porque ele é aquele que não há ninguém como ele. Quanto mais você vai conhecendo Cristo, você vai percebendo que há muito mais a aprender dele. E ele está dizendo: vocês estão sendo atacados pelos falsos mestres. E o que é que vocês precisam? Sai, capeta, está amarrado. Não, vocês precisam aprender, estudar, abrir as escrituras. É isso que Paulo está dizendo. Isso vai dar poder a vocês contra os falsos mestres. Versículo 4: digo isto para que ninguém vos engane. Olha como ele responsabiliza a igreja. Eu estou orando para que vocês tenham inteligência para conhecer o mistério de Deus, que é Cristo. Porque se você tiver conhecimento de Cristo, ninguém vai enganar vocês. Ah, irmão, você chega... Eu fui pregar em João Pessoa e os irmãos passaram por mim numa porta, Assembleia de Deus. A irmã falou assim: pastor, essa igreja aqui, pastor, virou padre. Eu estava em São Paulo, no interior de São Paulo, não sei onde. Está vendo aquelas irmãs ali, pastor? Era tudo da Deus e amor, agora é tudo budista. É assim, né? Isso aqui é outra. Nunca conheceu Cristo. Para que ninguém vos engane. Eu estou falando isso, eu estou conjecturando. Eu, Paulo, vocês, os irmãos de Colosso. Eu estou falando isso para que ninguém engane vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Depois que eu falo, a responsabilidade é de vocês, não é mais minha. Eu já falei que vocês têm que aprender. Se vocês não quiserem aprender, vocês serão enganados. É o que Paulo fala no versículo 4. Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Sabe o que é isso, irmão? Palavra de persuasão são técnicas que os coaches usam, são técnicas que a maioria dos falsos mestres usam. A maioria dos falsos mestres tem voz mansa. A vozinha deles é o sibilar da serpente no Éden. Aí você olha para aquela voz falsa e diz assim: a Bíblia tem que ser atualizada. É de Renequi, não sei o nome dele direito. Aí vem o Caio Fábio. Quando Paulo escreveu Romanos, a partir do capítulo 8, ele estava doido. Aí vem Vitor Azevedo. Se Jesus estivesse no seu lugar lá no Éden, no lugar de Adão, ele também comeria do fruto.
E é sempre vozinha macia, legal. Eu prefiro a ferida da verdade do que o beijo da mentira. Essas palavrinhas é para aquele tipo de crente que é bebezinho, que pensa que Jesus é babá e que igreja é berçário. Mas preste atenção do que Paulo vai chamar a igreja. Eu estou falando isso para que vocês não sejam enganados por essas palavras de persuasão. 5, porque ainda que eu esteja ausente no corpo, em espírito eu estou com vocês. Como é que Paulo está presente com a igreja em espírito? Ele está dizendo o mesmo Espírito Santo que está aí com vocês, está aqui dentro na prisão, em meu interior. E eu sinto isso. Olha o que ele diz assim: eu me regozijo, pois eu vejo, primeiro, a vossa ordem e a vossa firmeza. Lembra que eu pedi para você repetir isso? É agora que a gente entra nos tópicos da mensagem. Diga: ordem e firmeza. Por que eu não posso sair não, né? Tem umas igrejas que brigam, o cara tá filmando, vem para cá, pastor. Porque tem gente que não me vê, só me vê por lá. Olha lá, ó, parece que é grande. Eu tenho que ficar aqui. Então, ordem e firmeza. Por que Paulo usa a expressão ordem e firmeza? Porque a igreja é um exército. Paulo está tratando a igreja como se ele fosse um general e a igreja fosse o exército. Então o general está dizendo ordem, aí os camaradas, aí ele diz firmeza, avante, e a igreja vai avançando com ordem e firmeza. Ordem, é isso que é a igreja. Então eu vou repetir: igreja não é berçário para você ficar dizendo ninguém tem pena de mim. Aqui é quartel general. Pega a sua arma, se capacite e lute. O exército tem ordem. E que ordem é essa? Organização hierárquica. Um outro falso profeta esses dias estava falando aí, esqueci o nome, senão eu falo mesmo, que todo crente é um general de Deus. Não é. Um general é Cristo. Mas na organização da igreja, ele estabelece liderança, ele estabelece autoridade. E cada um, como disse Pedro, honrai uns aos outros. Como Paulo escreveu aos Efésios, submetei-vos uns aos outros. O que é isso? Respeite a missão um do outro. Se é o porteiro que manda na porta, é ele que manda na porta. Se é ele que manda na ordem do carro, você obedece às ordens do carro. Se é o sonoplasta que deixa a mesa do jeitinho legal, não mete o seu dedo. Se tem a liderança para organizar cada área na igreja, cada um no seu quadrado. O fato de dizer quem manda aqui é Jesus não quer dizer que o negócio é bagunçado. Porque a gente fica isolando textos. A igreja, Paulo dizendo à igreja de Corinto, né? Tinha um grupinho lá que dizia: eu sou de Apolo. Aí o outro dizia: eu sou de Paulo. Aí o outro: eu sou de Pedro. Aí o grupo mais descarado: eu sou de Cristo. Sabe por quê? Porque quem é de Apolo se submete à autoridade apostólica dele. Quem é de Paulo se submete à autoridade apostólica dele. Quem é de Pedro respeita a autoridade dele. Agora quem diz que é de Cristo não respeita ninguém. Diminuiu, glória. Para se ter uma organização, cada soldado é colocado no seu posto. Firmeza é os soldados em formação de combate, encarando o inimigo. Cai dentro. Se falar, vai ouvir. Se afrontar a igreja, nós temos nossos mestres, nossos profetas e nossos pastores. Se quiser atacar nossos filhos, nós temos as irmãs do ciclo de oração. Cai dentro. É a igreja em posição de firmeza contra o inimigo. Por isso que ele olha para a igreja e diz: ordem e firmeza. Ele está na prisão e ele diz: mas eu estou sabendo que vocês aí estão se comportando como um exército. Então, pelo amor de Deus, irmão, porque a gente fica dizendo, né? A igreja é hospital, a igreja é hospital, e os crentes tudo doentes, que hospital é esse? Está pior que o SUS?
não sara nunca. Crentes doentes espiritualmente, não canta, não prega, não evangeliza, não ora, está dodói. Agora no exército não, no exército também tem médicos, só que ele é tratado e vai lutar de novo. Ele é tratado e vai guerrear de novo. Alguém está entendendo essa palavra aqui?